galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui eu quero compartilhar com vocês esse desenho que eu estou fazendo do Homem-Aranha. Eu não sou muito de desenhar heróis e personagens assim, mas essa é uma imagem que eu achei interessante pela luz e sombra. Ele tem um tom assim bem escuro, né? Achei bem bacana essa luz em volta ali. E é um desenho que eu vou fazer pequeno, como você pode ver. Parece um desenho um pouco rápido. E aqui eu usei o papel Fabriano 4L e os lápis escolar, lápis de cor escolar da marca Faber-Castell e Tris. O Faber-Castell é aquele super soft, só que eu vou usar principalmente aqui os lápis da Tris nesse desenho. Então aqui eu vou colocar a imagem impressa, que eu imprimi ela colorida no papel crochê. E eu vou colocar por cima, vou tirar o decalque ali, como a gente vê na tatuagem. Só que aqui eu uso um papel sulfite pintado com grafite, com lápis grafite, para usar ele como um papel carbono, para tirar o traço. E vou usar essa ferramenta, que é um boleador que tem uma pontinha de metal redonda, que aí eu consigo marcar sem riscar a impressão ali, para depois eu usar ela para observar na hora do preenchimento, na hora da pintura. Aí a gente vai observando se está ficando no tom legal. Não pode forçar muito para não afundar o papel de baixo, senão depois esses riscos onde a gente aperta demais, fica aquele risquinho branco no preenchimento. E eu vou deixar também aqui abaixo na descrição o link dessa imagem, quem quiser fazer junto pode usar aí um papel para desenho de preferência, evita o sulfite e os lápis que você tiver mesmo já dá para fazer. A gente vai usar poucas cores aqui. Aqui então eu começo marcando o contorno desse detalhe dos olhos. Eu comecei marcando com lápis preto, bem apontado. Depois eu resolvi usar essa canetinha líquida. É uma caneta esferográfica mesmo, só que ela é de tinta. Mas pode usar uma nanquim bem fininha, qualquer caneta que você tiver preta bem fina. Inclusive quem não tiver essas canetas pode usar até uma caneta esferográfica comum, preta. Eu já usei no desenho da certo também. Porém, a mais indicada é a nanquim bem fininha. E aqui eu vou marcar todos esses detalhes de teia que ele tem ali por cima do uniforme. E por que eu resolvi fazer com a caneta? Primeiro, porque fica bem preto e fino, bem destacado. Segundo, porque a tinta ela vai fixar ali no papel, de forma que depois a gente pinta com lápis de cor por cima e não borra. Porque quando a gente marca com lápis de cor, dá para fazer também. Só que conforme você for pintando as cores depois por cima, esses traços pretos podem ir ficando borrados e ficar um pouco manchado. E a caneta não vai ter esse problema, ela vai ficar ali bem impregnada, um traço bem definido e escuro. Então, nesse momento, ter bastante atenção ao traço para não fazer um traço tremido, tentar fazer um traço bem contínuo e liso. Nesse desenho, galera, eu comecei com uma ideia de fazer um desenho assim bem rápido. Só que depois, olhando na imagem de referência, eu vi que tinha uma textura ali no tecido que eu achei bem interessante reproduzir nesse desenho. Não quis fazer ele totalmente simples assim, muito básico. Eu quis trazer esse aspecto mais realista mesmo, representando essa textura do tecido. Por conta disso, esse vídeo, a ideia original era fazer do começo ao fim o desenho num vídeo só. Mas aí como eu resolvi fazer essa textura, esse vai ser o diferencial aqui desse desenho, desse vídeo. Quero mostrar para vocês uma técnica para fazer essa textura de tecido de um jeito assim bem bacana. Não é muito simples, até é um pouco trabalhoso, eu não digo que é difícil. É simples, só que é um pouquinho trabalhoso, tem que ter um pouquinho de paciência
mas o resultado eu achei bem bacana. E aqui eu comecei então pintando essa parte em volta do olho ali, da lente da máscara, com lápis preto, e a gente observa um reflexo, uma área de brilho ali central. Então a gente já vai deixando esse brilho no sombreamento mesmo. Aqui eu usei um cinza, um azul neblina, que é um cinza azulado na verdade, depois um azul mais claro na lente do olho ali, e deixando essa linha, essa faixa de brilho também na lente. E agora nessa faixa de brilho da parte escura, venho trabalhando com o lápis azul, depois a gente usa o branco para misturar tudo. Só que o branco acaba desbotando um pouco, tá vendo? Ele espalha demais esse tom claro, por conta disso eu voltei com o preto, trazendo esse tom um pouquinho mais escuro, deixando o brilho mais isolado ali no centro. E agora começa a parte interessante. Basicamente, ó, você vê que não tem segredo. Eu vou fazer um esquema de pontilhismo, só que seguindo um alinhamento. A ideia é fazer esses pontinhos carreirados ali, bem perto um do outro, e linhas muito próximas também, de forma que quando a gente termina, fica um fechamento de pontilhado, criando um padrão. E aqui eu estou usando um lápis da Tris, é o vermelho coral, ele tem um tom mais claro, e agora eu vou usar um vermelho mais vivo, que é um vermelho morango da Tris, que vem na caixinha de 72 cores. E aqui nessa parte já é uma região que já vai ficar um pouco definitivo esse detalhe, onde pega um pouco mais de brilho. Então eu fiz ali umas marcações em linha, depois eu volto fazendo esse pontilhismo, só que repara que ele tem um padrão um pouquinho diferente, um pouquinho mais forte e fechado ali na base. Conforme avança para as beiradas, a gente vai aliviando, deixando mais ralo ali o efeito, deixando um pouquinho mais de brilho. E agora eu volto aplicando um sombreamento com lápis preto por cima de tudo mesmo, como se fosse uma sombra base. Só que aquele detalhe feito de pontilhado tem que ser feito antes. Então, depois que a gente fez todo aquele pontilhado, no caso aqui nesse vídeo eu vou fazer apenas a máscara, né, a cabeça dele. Aqui eu fiz todo o pontilhado da cabeça e volto fazendo esse sombreamento ali com lápis preto. Essa parte de baixo, o mesmo processo. Repare que eu fiz umas linhas ali para ter uma direção de como eu vou fazer esse padrão. Aí na parte mais afastada ali da beirada, um pouquinho mais forte, mais fechado, os pontinhos, as bolinhas mais escuras, depois vai raleando. Aqui na nuca a mesma coisa, porque é onde acontece aquele brilho, né? Repara que esse vermelho é bem vivo. Isso é uma das coisas que eu gostei nos lápis da Tris, que eles têm as cores bem pigmentadas. E além dessa sombra base de preto, repara que eu fiz uma sombrinha também em volta desses riscos da caneta. Por que isso? Para dar um volume nessas linhas. E aqui, ó, tá vendo toda essa marcação em volta da cabeça, orelha, maxilar? A gente vai, nesse sombreamento base, já definindo também essas partes. É como se a máscara ali colada no rosto, ela forma esses volumes, né? Da orelha, do maxilar ali embaixo do queixo ali, umas áreas bem escuras que a gente já vai definindo com sombra mesmo com lápis preto. A vantagem de ter feito antes essas bolinhas é que a gente já vai preservar essa textura para depois que vier com o sombreamento principal, a gente pode trabalhar de forma tranquila, ignorando mesmo essas bolinhas, a gente simplesmente pinta mesmo por cima sem nenhuma preocupação. Essa é uma vantagem de fazer nessa ordem. Em volta então é mais escuro, essa imagem tem uma sombra, aliás tem uma luz que vem de trás, então toda essa parte ali frontal que a gente enxerga é toda bem escura. Por conta disso a gente vem trabalhando essa sombra com lápis preto mesmo.
Nesse momento vai ficando um tom meio esquisito, né? Um rosa escuro ali, meio acinzentado, mas não se preocupe que daqui a pouco a gente volta trabalhando com os outros tons de vermelho para trazer o tom final e o efeito final dessa textura. Importante nesse momento é fazer um preenchimento bem fechadinho, evitando riscos, manchas, falhas. Quanto mais liso você conseguir fazer essa parte preta, melhor vai ser o resultado final. E aqui então já com o vermelho, esse é o vermelho vivo mesmo que eu falei, olha o efeito aparecendo aí. E agora que a mágica começa a aparecer. E é o vermelho, como eu estava dizendo, o vermelho morango da atriz, ele é bem vivo. Vai trazer um aspecto bem saturado para esse nosso desenho. E agora é a parte mais fácil e gratificante do processo, que é simplesmente pintar mesmo, pintar forte. Eu vou pondo uma força ali na mão para atingir o tom máximo do lápis, então não me preocupo mais com saturação, aqui eu posso forçar mesmo. Repara que o meio, eu tinha deixado o tom escuro ali do preto um pouquinho mais claro, e isso depois que a gente passa o vermelho já vai ficando um aspecto de brilho ali bem disfarçado. E esse foi então o resultado final que eu consegui dessa forma. Espero que você tenha gostado. Como eu disse, se você quiser fazer junto, tá aqui a imagem na descrição do vídeo. E no próximo vídeo a gente continua então esse desenho, fazendo o restante ali do uniforme dele e depois o fundo escuro com aquela luz bem bacana, beleza? Te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!